Bora falar do Vasco do Moretti. Vamos lá, Moretti. Favorito pra amanhã. Favorito, Moretti já vai fazer a pezinha dele lá. Me dá 2 gols. Não, 2 gols o quê, velho? É a Flaquinha. Não, esqueça não, velho. 2 gols. Por que 2 gols? Não garante, não? Me dá um gol. Não. 0x0, ué. Ué, Vai não, vitória. 0x0 é favorito. Ué, tu não acredita no Flamengo? Não, eu não acredito na Flaquinha. Eu sou sincero. Vai descer aí. Passou confiança até agora. Eu sou sincero, o momento não é bom. Isaías Tinoco já falava, você lembra dele? Respeita o momento, meu filho. Eu tô respeitando. Ué, não tem jeito. Eu já vi de tudo no futebol. A gente Não, clássico não vai time ganhar. reserva ganhar, zebra, tudo pode acontecer, hein? Já vi muita coisa aí. Do Flamengo, o Vasco deve ir com força máxima para o clássico. Eu acho que dá para a gente cravar, né? Que vai com o time principal. Vamos ver o VT de preparação do Vasco acabar com esse jejum. A gente está imaginando aqui Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, foi expulso, cumpriu suspensão, pode jogar. Sim, pode. O time, né? Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e o GB, a novidade que o Vene trouxe. E aí, um time bom. É o time do Vasco, a força máxima hoje, né? Isso. O time E a situação do Vasco. Ryan, que a gente está imaginando que está sendo preservado e está em meia Sim, negociação. é a minha negociação. Fala possibilidade de uma desse saída. time aí, Moretti. Então, o Vasco automaticamente preservando o Ryan. Um atleta que, sem dúvida nenhuma, faz muita falta, né? Inclusive, eu trouxe aqui ontem as próprias aspas do Diniz na partida após o Nova Iguaçu, onde o Diniz fala, né? Se o Ryan fosse titular, talvez a gente ganharia. Espero que o Diniz não utilize essa aspa novamente amanhã contra o Flamengo. O Vasco não precise do Ryan para poder vencer esse clássico. Mas é a força máxima, Flávio. O Diniz tem essa ideia, né? O planejamento do Vasco, desde o primeiro momento do Campeonato Carioca, era usar o time titular contra o Flamengo e na estreia contra o Maricá. O Vasco tem o objetivo de também dar minutagem. É importante lembrar que dia 28 o Vasco enfrenta o Mirassol em São Paulo. Ou seja, daqui a menos de 10 dias o Vasco tem a partida de estreia no Campeonato Brasileiro. É necessário também dar minutagem, é necessário também preparar Ritmo de jogo. Dar ritmo de jogo de uma forma geral para esse atleta. O Vene chega a falar no programa que esses primeiros jogos do Campeonato Carioca não é nada mais do que uma pré-temporada, só que ali dentro de um estádio, no Maracanã, para a torcida. E o Vasco encara exatamente dessa forma. É um clássico? É. Tem que vencer? É. Mas é um jogo de pré-temporada. O objetivo principal do Vasco está na partida contra a equipe do Mirassol. Mas pode ter certeza, o torcedor, que amanhã o Vasco entra para vencer o jogo. Esse é o objetivo do Vasco da Gama. A gente brinca, mas tem esse tabu na mesa. E no final, se vencer o Flamengo amanhã, o tabu cai, independente se é time sub-20, se não é, o Vasco vencendo o Flamengo amanhã joga esse tabu para longe, tem que jogar mesmo. Então é foco total, expectativa aí, é claro, de uma vitória. E se vencer, torcedor vascaíno, eu estarei aqui na quinta-feira, dando um grande abraço no meu amigo Vene Casagrande. Você vai estar aqui de qualquer forma, né? Vou estar aqui Para dar um provavelmente. abraço para ser zoado também. Aí, se empatar, cuida! Já vi muita coisa no futebol. O favoritismo é todo do Vasco da Gama, é o grande momento do Vasco voltar a vencer o Flamengo. Brincadeira essa parte. Eu nem apareço, Vene. Amigo. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que o planejamento ele tem que ser cumprido. O do Vasco Tal é como esse. eu falo do Flamengo, o do Vasco da Gama Já sempre pensou foi esse. nisso. Eu vejo muita gente brincar, dizendo assim, o Vasco vai aproveitar o momento, vai aproveitar que o Flamengo está utilizando a base para colocar o time profissional. Não, o Fernando Diniz já havia planejado isso, certo, errado é planejamento, tem que ser seguido. Eu sou a favor disso. Eu acho que o Lucas mencionou muito bem. O Vasco da Gama tem uma estreia de Campeonato Brasileiro no dia 28. O jogo é válido da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem que pensar em vencer. Então o Vasco tem que dar ritmo a esses jogadores, já pensando nessa estreia na competição mais importante do futebol brasileiro. E assim, brincadeiras à parte, Flavinho, é o grande momento do Vasco vencer o Flamengo. Isso é importante para o torcedor também. Independentemente de qual seja a equipe do Flamengo que entre em campo, é Flamengo, é a camisa rubro-negra. Não tem isso de, voltou a vencer, mas era o sub-20. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Vasco tem que voltar a vencer o Flamengo até para dar orgulho novamente ao torcedor vascaíno. Clássico é clássico. A gente sabe como é que é disputado, seja qual for o esporte. Pode ser bolinha de gude, não tem jeito. O clássico, ele vai vencer. Inclusive, eu acho que a motivação da garotada do Flamengo também será totalmente diferente, porque são jogadores que sabem qual é a importância de disputar um Flamengo e Vasco desde os tempos de categoria de base. Então, acho que assim, será uma postura diferente também da garotada, caso seja o sub-20 confirmado contra o Vasco da Gama.
E é o momento. Embora o Vasco provavelmente não tenha o Ryan, mas mesmo assim continua sendo favorito, mesmo não tendo seu principal jogador na atualidade. Essa novela aí do Ryan, já virou novela também, né? Cada clube tem sua novelinha nesse início de ano. O Vene trouxe a informação que ele não participou do treino de ontem, realizou apenas trabalhos na academia. O de hoje também não participou entre os titulares. Só está aguardando o Vasco aceitar a proposta do Bornemann, ou tem proposta de algum outro clube? Vocês sabem como é que está essa situação? É um indício de que ele está saindo, ele não jogar o clássico, um cara que seria titular quando ele está botando a força máxima. Se ele fica e sai no meio do ano, ele jogaria também, né? Como é que leitura que você faz, Vene, ou tem informação? Bom, eu vi aí nos sites, o Newcastle seria um interessado, mas parece que tem nada oficial. Não sei se é por isso também, ou é da situação com o Bornemann, dele estar fora do jogo, né, do clássico. Também não é uma confirmação, é o que a gente está acompanhando. O cara não está treinando entre os titulares. Ô, Flavinho, eu vou falar aquilo que eu sei, tá? Sobre se tem outras equipes interessadas em Ryan, e o Lucas deve ter mais informações sobre isso. Eu vou falar sobre treinamento. Ele não treinou ontem no campo, ficou na academia, e hoje, novamente, ocorreu a mesma situação. Tanto é que o GB treinou na vaga dele no time titular, pensando no clássico contra o Flamengo. E aí, um pouco de opinião também. Eu acho que se isso estiver acontecendo por conta da negociação, e obviamente que é por conta da negociação, o Ryan está certo. Porque a grande oportunidade ele abraçar e ir para uma Premier League, ele está vendo que o projeto apresentado para ele é muito bom, e a gente fica sempre na dúvida, o que vai acontecer se ele entrar em campo? Existe o risco de lesão, e a gente sabe como é que é. Não tem jeito, a gente sabe que se ele machucar o joelho, a equipe lá da Premier League vai desistir da contratação dele, e é a grande chance da vida dele de abraçar um grande projeto de um clube inglês. Eu me coloco no lugar dele. Para mim não é falta de respeito com o Vasco da Gama, pelo contrário. Eu acho que é pelo entendimento, até mesmo pela cabeça. Ele não vai estar 100% focado num clássico, sabendo que a qualquer momento ele pode ser vendido para um clube inglês, que é a grande oportunidade da vida dele, de realizar o sonho dele e até mesmo da família dele. Independência então eu me financeira. coloco no lugar dele. Para mim não é falta de respeito com o Vasco da Gama. Eu acho até que está certo, que a gente já viu em outros casos, envolvendo outros jogadores em outros clubes, que são, entre aspas, retirados de um jogo importante por conta de uma negociação em andamento. Moretti, sobre o Ryan, e já emenda também com a novidade, está muito próximo de fechar a contratação, a imprensa do mundo inteiro, né? Da Argentina, da Colômbia, todo mundo já cravando que o Inestrosa, colombiano, 23 anos, está vindo para o Gigante da Colina, que teria superado a proposta do Boca. Ele estava a caminho do Boca, mas o Vasco parece que atravessou, ofereceu uma condição melhor e ele desistiu do Boca. Está chegando para o Vasco. Essa informação foi dada pelo Lucas Pedrosa, nosso amigo Pedrosa. A oferta gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Inestrosa. O Vasco está muito bem no mercado, né? Com criatividade, com poder de persuasão. A gente vê outros clubes com tanta dificuldade, o Vasco se saindo muito bem, com peças interessantes, mesmo sem muito recurso, Moretti. Não, sim, é uma baita contratação do Vasco, né? A chegada do Inestrosa, inclusive ontem, né? Isso parou, de fato, ali o ambiente esportivo, né? A imprensa, de uma forma geral, porque foi uma contratação até um pouco surpreendente, né? De forma positiva, Flávio. Para quem não sabe, o Inestrosa é um grande jogador. Inestrosa é um atleta que, inclusive, no ano passado foi um dos grandes nomes do futebol colombiano de uma forma geral, chegando até a receber convocações para a seleção colombiana. É um nome hoje que a seleção colombiana conta para a Copa do Mundo desse ano de 2026, tá, Flávio? É um grande jogador, o Inestrosa, um atleta que tinha negociações muito avançadas com o Boca Juniors. É importante lembrar, o Boca é um clube que vai disputar a Copa Conmebol Libertadores. O Boca tinha o Inestrosa como um grande nome de contratação para a temporada de 2026. O Vasco consegue avançar nas negociações e tirar o Boca do caminho. Eu acho que o recado que o Vasco dá ao mercado, de uma forma geral, com essa movimentação é muito forte, Flávio. O Vasco ele passa à frente de um clube que é o Boca Juniors, ao meu ver, um dos grandes do futebol sul-americano, que vai disputar uma Libertadores e contrata o jogador. O Vasco oferece ao Inestrosa um salário maior do que o Boca havia oferecido, e o Vasco também oferece ao Atlético Nacional um valor maior do que o Boca também tinha oferecido. Os valores que o Pedrosa, inclusive, noticiou, né, 5 milhões de dólares, ele pode chegar até 6 milhões, dependendo de bonificações e luvas de empresário, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, assim,
é um baita reforço que o Vasco da Gama faz. Uma negociação muito acertada, e é importante lembrar que além de Hinestrosa, o Vasco tem Ryan, que ainda não está nada fechado, o Vasco tem o Brenner, que está para chegar, o Vasco tem o Andrés Gomes, o Vasco tem o Nuno Moreira e o Vasco tem o Rojas. Ou seja, o Vasco para 2026 está muito servido para o setor ofensivo. Moretti, a gente vai seguir falando do Vasco, mas agora a gente vai para a coletiva de apresentação no... E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Moretti, Vene Casagrande, Flávio Vinick, no SBT Esportes Rio. O Vasco da Gama finalizou, está contratado Hinestrosa, Marino Hinestrosa, jogador que atuava na equipe do Atlético Nacional da Colômbia, o colombiano que chega para reforçar o Vasco por 4 anos, com a possibilidade de mais um, ou seja, essa negociação deixa o Hinestrosa com a possibilidade de ficar 5 anos na equipe do Vasco da Gama. 80% tem a mais-valia ali, que é uma venda futura, e aí, se caso, por exemplo, o Vasco negociou Hinestrosa para a Europa, 20% do valor vai para o Atlético Nacional. Além, é claro, também, a gente não pode esquecer disso, que o Hinestrosa chega por 32 milhões. 32 milhões de reais por 80% do passe do jogador. E o Admar Lopes, que antes tinha dúvida se seria o Andrés Gomes ou o Hinestrosa, ele trouxe o Andrés Gomes anteriormente, porém agora, numa janela depois, ele também fechou com o Hinestrosa. E a dúvida do Admar Lopes, agora não tem mais dúvida, acabou a dúvida dele, porque vai ter os 2 colombianos da equipe do Vasco da Gama. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!